Salmos 20, versículo 7. Salmos 20, versículo 7. Está dando para ouvir bem aí? Está ouvindo bem aí? Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Amém? Então feche teus olhos nessa manhã. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração. E começa a falar isso para o Senhor. Que você confia no Senhor. Que você espera a providência de Deus. Que você espera uma resposta de Deus nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala de uma forma poderosa. E que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada no nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Deus. Mas aplauda bem forte ao Senhor. Graças a Deus. Toma o teu assento. Toma o teu assento e não converse com a pessoa que está do teu lado, tá certo? Preste muito bem atenção. Olhem todos para cá. A verdadeira força do povo de Deus está no Senhor. A verdadeira força que nós precisamos para enfrentarmos o dia a dia, enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, estão no Senhor. O salmista Davi, ele que escreveu esses salmos, ele fala isso, porque muitas vezes ele viveu em muitos momentos de sua vida, se não fosse Deus e mais, se não fosse a confiança que ele tinha no Senhor. Vamos trazer um exemplo nessa manhã. O primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler aqui esse primeiro exemplo da manhã. É o exemplo de Davi, ele que escreveu esses salmos. Ele nesse momento era ainda um jovem, mas que já tinha experiências com o Senhor. Olhem todos para cá. E ele vai enfrentar um gigante, o gigante Golias, que era um dos soldados do exército filisteu, que, amados, afrontava o povo de Israel durante 40 dias. Ele afrontava todo o exército de Israel dessa forma. Ele perguntava quem teria coragem de enfrentá-lo em uma batalha, porque ele era forte, ele já tinha experiências em batalhas. Então ele afrontava o povo de Deus, questionando até mesmo, amados, olhem para cá, o Deus de Israel. E isso trouxe sobre Davi uma certa ira. Ele ficou irado contra aquele inimigo. Por quê? Porque ele afrontou o Deus de Israel. Talvez Davi não ficasse tão chateado se ele falasse contra ele mesmo, mas aquele homem afrontava o Deus de Israel, falando que aquele Deus não tinha forças, que o Deus dos filisteus era mais poderoso. E foram 40 dias. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas nesses 40 dias o Golias matou? Quantos soldados durante 40 dias o Golias matou? Nenhum soldado. Ele fazia apenas medo. Ninguém tinha coragem de ir contra aquele homem. Mas a Bíblia diz que Davi, ele acreditou que poderia ir contra aquele soldado e vencer. Não na força dele, mas ele confiava no Senhor. E quando Golias viu a Davi, ele até fez chacota com Davi. Olha, como você vai se levantar contra mim? Você é apenas um jovem, não tem experiências. Vamos ver a resposta de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45.
Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Diga graças a Deus. Então Davi teve que mostrar a sua confiança. E preste bem atenção nisso, amados, que vai ter momentos que você vai ter que demonstrar também a tua confiança, que vão se levantar os Golias do dia a dia, os inimigos que vão querer se mostrar como, amados? Vão querer se mostrar fortes. Mas a Bíblia diz que maior é o Deus de Israel, maior é o nosso Deus. Então você deve sim ir contra o inimigo, porque Deus vai te dar a tua vitória. Amém? Então desde domingo nós estamos aprendendo sobre confiar em Deus. Vou trazer outro exemplo agora, o exemplo do próprio Samuel. Deus, ele orienta a Samuel para que ele fosse até a casa de Jessé, e chegando na casa de Jessé, que morava em Belém, o belemita, ele entraria na casa daquele homem e derramaria da unção sobre o novo rei de Israel. Mas Samuel confiou nele mesmo, e aí onde está o erro. Mas pastor, Samuel não era um homem escolhido por Deus? Desde o ventre da sua mãe, a Ana não consagrou Samuel ao Senhor? Ele era um homem de Deus, era sim, era um sacerdote na casa do Senhor, era um profeta de Deus. Mas nesse momento ele errou, e errou feio. E preste bem atenção, que qualquer um está sujeito a fazer da mesma forma que o Samuel fez, confiar em si mesmo. O Samuel pensou assim: olha, eu sou um sacerdote, eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus, olha, vai ser fácil. No momento que eu entrar na casa de Jessé, eu já vou saber quem tem toda a condição para ser o novo rei. E talvez ele olhou para o currículo de um daqueles jovens, olhou para o grau de instrução, olhou para o estereótipo. Mas Deus, na hora que o Samuel vai derramar do óleo da unção, Deus fala para ele: olha Samuel, não é esse que eu escolhi. Mas Deus, olha, esse é o melhor, eu tenho a certeza que esse é o melhor. Aí Deus fala para ele: não é esse que eu quero. Não atentes para a sua aparência, porque Deus, ele não olha a aparência, Deus olha para o coração. Esse foi o grande erro de Samuel, e qualquer um pode estar sujeito também a errar. Quando você sobe nesse altar para pregar, você não pode confiar em você mesmo, em achar que você já tem experiências. Olha, eu já subi muitas vezes para pregar, já preguei muitas vezes a palavra, mas você pode se enganar. Tudo aquilo que eu e você vamos fazer, peça sim o auxílio de Deus. Não vai achar que você já tem experiências, que você vai vencer sem a ajuda de Deus. É em todas as escolhas. Há momentos que você vai escolher algo que você deixa Deus fora, que você vai fazer algo que você... Não, Deus, olha,
aqui eu resolvo. O senhor não precisa se preocupar. E aí é onde você erra. Aí é onde você cai. Escolhe um casamento, escolhe um negócio, escolhe algo sem a orientação de Deus. Amém? Devemos sempre confiar no Senhor, todas as vezes. Claro, a tua experiência vai te ajudar, é óbvio, mas Deus, ele tem que estar na frente. Em qualquer área, a pessoa vai fazer uma prova em um determinado concurso, ela vai fazer uma prova em um vestibular, ou até mesmo na sua escola. Ah, pastor, eu já fiz essa prova muitas vezes. Cuidado, para na hora não dar um brancão. Peça sim, que Deus venha estar com você. Vamos ver isso aqui. Ainda, 1 Samuel, procure aí, 16, versículo 6. Amém? Quem já encontrou? 16:6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Então, daqueles jovens que estavam naquela sala, todos seriam qualificados humanamente para serem o novo rei de Israel, mas todos foram rejeitados pelo Senhor. Então o Samuel pergunta para Jessé: olha, o senhor tem outro filho? Porque não são esses que Deus escolheu. Ele fala: olha, eu tenho outro filho, mas ele não tem a menor condição de ser rei. Ele é apenas um jovem, toca harpa, é pastor de ovelhas. Olha, aí Deus falou: pois chama esse daí. Aí veio Davi e Deus falou: unge a Davi, foi esse que eu escolhi. Então vai ter momentos que até as pessoas que estão ao teu redor, elas não vão ver em você a mínima qualificação. Essa pessoa aí é vencedora, essa pessoa vai conseguir, mas Deus não vê o que vê o homem, né? Deus olha para o teu coração. Se Ele olha para você e, como nós falamos na semana passada, Ele acha graça em você, com certeza você é o cara, é você que Deus escolheu. Diga graças a Deus. Vamos dar outro exemplo. O próprio Davi, amados, vai ter um momento que ele também vai cometer um erro gravíssimo. E por causa do erro de Davi, morreram 70 mil homens, por causa de um erro. Pastor, que erro foi esse de Davi? Contar o número de soldados do exército de Israel. A Bíblia diz que ele chama o seu comandante para fazer um censo. O que é um censo, pastor? O censo é uma contagem, é um relatório. Ele chama Joabe e fala sobre os seus planos de fazer o censo, para saber quantos soldados ele tinha no seu exército, quantos soldados ele poderia confiar no momento de uma batalha. E o próprio Joabe, que era um homem frio, um homem calculista, ele observou que Davi estava cometendo um grande erro, e ele fala para Davi: Davi, olha, não faça isso, não faça o censo, não conte o número do exército, porque Davi, todas as nossas vitórias, todas as vitórias do povo de Israel, quem nos deu foi Deus. Se você conta o exército, você está demonstrando o quê? Que a tua confiança não está mais em Deus, a tua confiança agora está no teu exército. Mas
a palavra de Joabe não prevaleceu. E eles fazem aquela contagem do exército, e isso desagradou ao Senhor. Vamos ver. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2 também. Amém? Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas porque tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos. Saiu, pois, Joabe com os chefes dos exércitos para a presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Versículo 9. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. 1.300.000 soldados era o exército de Israel naquela época. Olhem todos para cá. E isso desagradou ao Senhor, porque fazendo isto, Davi estava demonstrando que já não tinha total confiança no Senhor. Então, ele, orientado pelo profeta, ele vai pedir perdão a Deus. Mas isso custou a vida de 70.000 homens. Vamos ver. Capítulo 24 ainda, versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Por que Deus se agradava tanto de Davi, apesar de tantos erros? Porque Davi tinha uma grande virtude, que era o arrependimento. Quando Davi, ele cometia algo errado, e vinha no seu coração esse peso, como ele falou, e quando ele entendia que estava errado, ele buscava do Senhor o seu perdão. E isso, amados, agrada ao Senhor. Quando você observa o teu erro, quando você fala do Senhor aquilo que você fez que não agradou a Deus, e você pede perdão ao Senhor, isso agrada ao Senhor. E é isso que fazia com que Davi achasse tanta graça aos olhos de Deus. Era a virtude do arrependimento. Quando você entende que está errado, e você se arrepende e pede a Deus em busca de uma mudança, com certeza você vai agradar muito ao Senhor. Agora, quando você sabe que está errado e continua a errar, e até mesmo tenta se justificar diante do Senhor, como fez Saul, ele rejeita você. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Amém? Mas vamos continuar essa leitura. Ainda, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 11 agora. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres
que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Diga misericórdia. Davi, sem pensar, mostrou que estava confiando mais nos homens do seu exército do que em Deus. A nossa confiança deve ser no Senhor. Não foi isso que o próprio Davi escreveu? Não foi isso que nós lemos no começo dessa manhã? Que a nossa confiança está no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Foi o próprio Davi quem falou isso. Os carros significam o quê? Os exércitos, os homens. Ele erra nessa condição. Amém? Quando confiamos no Senhor, vivemos o sobrenatural. O apóstolo Paulo, em um determinado momento da sua vida, ele passou por uma tribulação muito grande. No momento da sua viagem para Roma, olhem todos para cá, uma tormenta, um terremoto, vem contra o navio em que estava o apóstolo Paulo. Aquelas pessoas que viajavam com o apóstolo Paulo, que eram presos, eram soldados, o apóstolo Paulo estava viajando preso para se encontrar com César. Foi essa a petição de Paulo, ele sendo romano, ele pede para ter uma audiência com César a respeito da sua prisão. Mas ele pediu para ir a Roma porque foi o próprio Deus que falou para ele, para que ele fosse para Roma, mesmo preso. Deus tinha grandes propósitos para Paulo. Se você não sabe, muitas das cartas que nós lemos do apóstolo Paulo, ele escreveu preso. Ah, pastor, mas são cartas maravilhosas que mostram muita fé, mas ele escreveu preso. Muitas vezes ele estava preso no momento que ele falou sobre fé, no momento que ele falou sobre ousadia, sobre intrepidez, falou sobre a santificação, sobre a salvação. O apóstolo Paulo estava preso. Mas por que ele falava dessa forma? Porque quem teve mais experiências com o Senhor do que Paulo? Talvez outros tiveram também grandes experiências, mas experiências com o Senhor mais do que Paulo, só o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele tem todas as prerrogativas para falar a respeito desse assunto. Ele é expert nesse assunto. Então, nesse determinado momento, vem aquela tormenta. Todos já tinham perdido todas as esperanças. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor, ele aparece para Paulo e diz assim para ele: olha, é um propósito, Paulo, que você chegue até Roma, e quem estiver junto com você não vai morrer. Acalme a todos, fale que Deus, ele vai fazer com que vocês cheguem ao seu destino. E o apóstolo Paulo, ele vai chamar a atenção tanto do comandante, como dos soldados, como dos presos, como da tripulação daquele navio, para trazer o aviso de Deus, que não se preocupassem, mas tinha uma condição. É isso que nós vamos ver nessa manhã. Capítulo 27 ainda. Procure aí no versículo 9. Atos 27, versículo 9. Quem encontrou, diga graças a Deus. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo
dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Capítulo 27 ainda, versículo agora é o 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Então eles achavam que estava tudo bem. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Hoje tem outros nomes, tsunami, mas tem outros nomes. Que bem? Não pode falar alto. O Eunino. Que mais? Tem outros nomes aí que eles colocam. É nome de mulher, a maioria das vezes. É o tsunami, é o Eunino, mas tem outros nomes aí que eu estou meio... Quem sabe outro nome aí? Catrine. É a Catrine, né? Então tem outros nomes. Só que o nome desse tufão aqui da época, olha o nome dele, era o Euroaquilão. Então se levantou. Versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Então eles não acreditavam mais, não dava mais para manobrar o navio, porque a tormenta era muito forte, aquela tempestade, aquele tufão era muito forte. Versículo agora é o versículo 20. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Não tinham mais a menor esperança de serem salvos, perderam. Era muitos dias sem ver o sol, era só chuva, chuva, chuva. Vamos continuar aqui. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora eu vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. O navio vai se perder, não adianta mais. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Ele recebe uma palavra do Senhor e ele diz: olha, não se preocupa, ninguém vai perder a sua vida, somente o navio vai ser destruído, porque o meu Deus, Ele me prometeu, e eu confio nesse Deus. O apóstolo Paulo, ele professou a sua confiança em Deus em meio a um tufão, onde as outras pessoas que estavam ao redor não tinham a menor esperança. Quando você demonstra a tua confiança em Deus em um momento bom, é fácil. Mas a confiança que a Bíblia diz que você deve ter em Deus é quando não tem nada ao seu favor, onde todas as circunstâncias ou todos os meios já não existem mais, ou que até mesmo as pessoas que estão ao teu redor já não têm mais esperança. É essa confiança
que a Bíblia diz que eu e você temos que ter. É quando as circunstâncias dizem que não dá mais. É quando Deus vai agir na tua vida. Porque o apóstolo falou, o apóstolo Paulo, olha, foi o anjo que me disse, não se preocupem, mas tem uma coisa, Atos 27:30, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, preste bem atenção, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Só seriam salvos aqueles que ficassem naquele navio. O que é que simboliza para mim e para você? A promessa de Deus, amados, é que será salvo, como o apóstolo Paulo falou para o carcereiro: crede no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Agora, não saia do navio. Se sair do navio, perdeu a garantia. A garantia que Deus nos dá é se você permanece na fé, permanece junto do Senhor. Saiu de junto, o apóstolo Paulo falou: olha, os marinheiros querem ir embora. Se sair do navio, olha, eu não garanto mais a vida deles. Eu só garanto os que ficarem no navio. Por quê, amados? Porque ficar naquele navio, naquela tormenta, era demonstrar confiança no Senhor. Então você pode estar passando uma tormenta que for, a dificuldade que for, o que Deus quer, amados, é que você demonstre a sua confiança nele, e aconteça o que acontecer, ele vai te dar a tua vitória. Agora, permaneça junto do Senhor, porque a Bíblia diz claramente: só há salvação em Jesus Cristo. Vamos ver, Atos capítulo 4, versículo 12, Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha, não saia do navio, porque a garantia só está no navio. Fique junto do Senhor, confia em Deus, aconteça o que acontecer, mesmo que as circunstâncias mostrem a você de uma forma diferente, mesmo assim, confia em Deus. Amém? Eu quero finalizar lendo os Salmos. Quando você confia realmente em Deus, você vai vencer todas as tuas dificuldades. Diga graças a Deus. Salmo 125. Confia em Deus. O que Deus quer é apenas isso, que você confie. Deixe a parte de Deus para Ele fazer. Salmo 125, versículo 1. Eu quero que você grife esse versículo na tua Bíblia, tá bom? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Diga graças a Deus. E para finalizar mesmo, Provérbios 29, 25. Eu vou finalizar lendo esse versículo. Já vou fazer uma oração pela tua vida, para que você receba o batismo com o Espírito Santo. Amém? Provérbios 29, 25. Quem teme ao homem, armas ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Amém? Então, se você confia no Senhor, você pode ficar tranquilo, porque Deus vai te dar a tua vitória. Amém? Fiquem todos de pé e vamos aplaudir bem forte. Mas aplauda bem forte, aplauda bem forte a palavra de Deus nessa manhã. Graças a Deus, glória a Deus.